Olá, tudo bem? Bom, Olá, boa tarde. tá, vamos começar então nosso painel aqui. Pessoal, primeiro, deixa eu me apresentar bem rapidinho aqui. Meu nome é André Balalai, eu sou diretor na IQVIA, nos Estados Unidos. A IQVIA é uma empresa de consultoria e dados e acesso. Estou tendo o privilégio aqui de estar moderando essa discussão com os especialistas. E principalmente tendo o privilégio de estar na iniciativa FIS, minha segunda casa aí, por quase um ano, junto com a Manu, liderei o podcast do Papo no Café, foram várias experiências muito boas. E hoje estou aqui para moderar essa discussão que vai ser bastante interessante. Eu acho que a ideia aqui para quem está assistindo a gente é tornar isso um bate-papo, pegar então a opinião dos nossos experts, não é a ideia não ser uma aulinha, né? E principalmente trazer essa parte da experiência prática, né, da coisa. E vamos lá, então. Primeiro, Rafael, vou passar a bola para você. Já tivemos aí a oportunidade de algumas conversas. Prazerzão estar com você. Então, se apresenta aí, fala um pouquinho. Depois a gente faz um giro com o pessoal. E aí começamos o debate. Ótimo. Primeiramente, boa tarde, Balalai. Acho que é um grande prazer voltar a revê-lo e principalmente participar de uma roda de conversa aqui, de um bate-papo com você. Romenig, que foi meu companheiro de trincheiras aí por pelo menos 4 anos, né, onde a gente aprendeu muito juntos. E agradecer o convite da iniciativa FIS para participar de uma mesa tão importante, né? Eu sou Rafael Canineu, eu sou médico de formação, sou médico geriatra, então há quase 20 anos construí minha carreira sobre os pilares do assistencialismo, então sou um médico de ofício que ainda preservo uma parte da minha vida onde eu procuro estar com a mão no paciente, entendendo o paciente, mas há muitos anos eu percebi que o caminho do dado é um caminho sem volta, né? Porque através dos dados eu conseguia, como médico, atingir muito mais pacientes de uma forma muito mais rápida. Hoje eu sou diretor médico da Aliança Saúde. A Aliança é uma empresa de diagnósticos, é a terceira maior empresa do Brasil, né, atrás da DASA e do Fleury. É uma empresa que cresceu sob um parque de imagens, né, o maior parque de ressonância hoje do Brasil. E eu estou completando um ano de aliança, é, comungando ali com um time novo de liderança, né, em todas as áreas da empresa, para construir a área de Health Analytics. É uma empresa grande, né, com milhões de pacientes dentro da tua base, e eu vim fazer parte do time para começar a dar uma visão assistencial por detrás dos dados, né? Como a gente consegue pescar, né, o melhor dado num oceano de informação, né? Que no final do dia é isso que a gente faz quando a gente começa a trabalhar com os dados. Então, esse trabalho passou por, né, não apenas, né, entender sobre qual arcabouço de informações a gente está alocado, mas também entender as pessoas que fazem parte do nosso ecossistema aqui, do nosso time de dados, porque para você trabalhar a informação, o Rome vai concordar comigo, Romenig, a gente precisa ter um time que também tenha paixão pela informação, tenha paixão pelo dado, porque a gente não faz nada sozinho e o dado não brota, a informação, um insight não brota sozinho. Então, aqui é como dentro da geriatria, né? Que não existe um protagonista. O protagonista é aquele profissional que o paciente tem a maior necessidade naquele momento. Pode ser o fisioterapeuta, se o paciente tem um problema articular ou muscular, o nutricionista, quando é um problema de alimentação, o médico, quando é um problema de patologia, dentro de um time de dados, é assim que funciona. Você tem o cientista de dados, você tem o engenheiro de dados, você tem um analista de analytics, você tem o time de marketing, né, que consegue fazer essa informação muitas vezes chegar ao paciente da forma correta, com a linguagem correta, você tem o time comercial que abre as portas para que a gente possa
construir as nossas parcerias. Então, faz um ano que eu estou dentro da aliança, né, com um timaço ali, e a gente vem, vamos ter a oportunidade aqui de conversar um pouquinho sobre o que a gente tem feito. E eu gostaria, acho que um ponto de partida aqui, Balalai, que eu sempre penso e sempre coloco, é que analytics sem ação é distração, né? Essa frase não é minha, mas eu acho que serve para a gente focar muito, que não basta você minerar, mostrar, apresentar, colocar no PowerPoint, se isso não se torna algo tangível e que muda cuidado na ponta, a gente perde um tempo precioso. Então, essa é a minha introdução. Eu espero o Romenig também se apresentar e a gente começa esse bate-papo. E, novamente, um grande prazer estar aqui. Acho que o Romenig estava com problema de conexão, não sei se ele já voltou. Romenig está por aí? Acho que ainda não. Bom, enquanto ele vamos aproveitando falando aqui, né? Enquanto o Romenig não volta, eu achei bem legal o que você disse em relação sobre distração, né? Eu estava, agora há pouco, eu estava numa reunião falando sobre dados e tal, e como a gente foi dando novos nomes, mas que, de fato, e você comentou também da saúde pública, né? Como assim, no fundo, o que a gente está fazendo é sanitarismo com epidemiologia. A gente vai dando um nome diferente, a gente vai colocando estatística avançada, chama de machine learning, mas por trás de tudo isso, eu acho que a lógica é a mesma, né? É tentar entender melhor como a maquinaria do sistema funciona e tentar achar os desvios ou oportunidades. Né? E aí eu estava... tem um livro bem legal que chama A Origem da Riqueza, que não tem nada a ver com riqueza, é um livro sobre complexidade em economia, que fala um pouco sobre isso, assim, de que a economia e a saúde não é uma coisa caótica, mas um sistema complexo, que é diferente de um sistema caótico, de uma forma padrão. E eu acho que aí que entra um pouco do analytics com propósito e o analytics por isso mesmo. Como você sente no seu dia a dia, Rafael? Como é que você se policia para não cair no dashboard pelo dashboard, na análise pela análise e focar nos problemas que são relevantes, assim? Ótimo ponto, e concordo com você, né? A gente foi rebuscando a forma de tratar a inteligência de dados, né? Mas eu concordo totalmente com você. Eu acho que o primeiro passo que eu sempre me cuidei, independente do lugar que eu estava, que eu trabalhei, e dentro da aliança, foi um aprendizado, uma experiência tem sido uma experiência muito gratificante, porque a gente começou uma área do zero. A gente conseguiu começar uma área do zero, pautado que te dá o apoio, que te dá autonomia. Então, o primeiro passo é, puxa, para quem a gente está olhando, né? Acho que essa é a pergunta mais básica, né? Porque se você quer transformar o dado, a informação, e não só organizar, né? As pessoas confundem Health Analytics com organizar dados. Não, é você transformar dados em ação. Você tem que saber de quem que a gente está falando, né? Então, o primeiro passo é, puxa, quem é o paciente que está dentro da aliança, né? A aliança temos mais de 4 milhões de pacientes que passaram nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos. A gente está em 13 estados, tem mais de 100 unidades, 13 marcas, ou seja, são perfis de pacientes totalmente diferentes. Um paciente em Manaus, um paciente no Paraná. Poxa, não poderia ser mais diferente, né? Um paciente em Mato Grosso, um paciente em Vitória. Então, puxa, não são 4 milhões de CPFs, né? E a gente vai chegar nesse ponto do CPF único que faz toda a diferença. Mas, poxa, eu tenho criança, eu tenho adulto, eu tenho idoso, eu tenho pacientes, homens, mulheres, tenho pacientes doentes, pacientes saudáveis, pacientes que usam muito, pacientes que usam pouco, pacientes que deviam usar e não usam, pacientes que não deviam usar e estão usando. Então, o primeiro passo é a gente entender e qual é o tipo de população que a gente está atuando, para depois a gente começar a entender quais os problemas que essa população tem e, consequentemente, se a gente tem o conhecimento, a capacidade de resolver esses problemas
ou de fazer parcerias com pessoas que podem nos ajudar a resolver os problemas dos pacientes. Então, aí você começa a organizar os dados, vai falar, puxa, o problema aqui na região de São Paulo é que eu tenho muitos pacientes que fazem muitos exames e têm poucas doenças. Puxa, como que eu conscientizo esse indivíduo da pertinência? Eu, como rede de diagnóstico, quero fazer exame, mas eu não quero fazer nenhum exame desnecessário, mas eu não abro mão de fazer todos os necessários. Porque se eu fizer exame desnecessário, eu quebro uma coisa que é muito importante hoje do sistema, que é a confiança entre os players. E a gente carece de confiança entre os players. E se eu quebro a confiança da minha fonte pagadora, eu não vou conseguir mostrar valor para esse indivíduo. Então, eu tenho que fazer a minha lição de casa, de criar pertinência, engajar o paciente que realmente precisa e educar o paciente que não precisa. Então, identificar, né? Primeiro, então, o primeiro passo, agora que o Romy voltou aqui a conexão, dar a palavra para ele, mas o primeiro passo, Balalai, é a gente entender sobre quem é a população que a gente se propõe a cuidar, que a gente se propõe a olhar. Não, bacana. Rodrigo, a gente já estava esperando você aqui, aquecendo um pouco. Então, vou passar a bola para você, se apresenta, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu trabalho também. E aí, se já quiser enganchando na discussão, a gente está falando um pouco de que análise analytics e não é simplesmente fazer por fazer, é muito mais sobre entender o problema, como é que a gente foge da armadilha de fazer análise dashboard simplesmente por fazer e resolver problemas. Então, passa a bola para você e bem-vindo à discussão. Obrigado, Balalai. Prazer, Canel, estar com você de novo. E desculpa a intercorrência aqui na conexão, caiu, mas consegui voltar. Bem, eu sou o Romenig, eu sou responsável pelas áreas de Analytics CRM, que envolve BI, Data Science, Inteligência Artificial na DASA. Então, a DASA é uma das maiores redes de medicina diagnóstica do Brasil, com hospitais e laboratório. Então, tem esse desafio de integração de informação para prover, e eu vou pegar um pouco do que eu estava contando aqui na parte da história dele, prover uma melhor assistência. Me escutam? Acho que tive outra falha aqui. Então, esse é um desafio que acho que é um desafio do mercado inteiro, assim, quando a gente fala de dados, não só na saúde, mas em outros segmentos, pela abundância de informação que a gente tem e como prover essa informação para uma melhor assistência. Então, o Canel comentou na primeira parte da fala dele que é esse desafio de ser mais pertinente e olhar para o dado para fornecer uma melhor inteligência. Eu trago um outro lado que é essa melhor inteligência provendo uma melhor experiência para o sistema como um todo. Então, o dado, não apenas pela assistência, mas como é que o dado permite com que o paciente, o médico, se engajem. O paciente na jornada dele do cuidado e o médico na jornada do cuidado de cada um dos pacientes. Então, trazer essa personalização de uma forma que a gente consiga entender o paciente no seu nível mais granular possível para prover uma ferramenta correta de cuidado. E estava esquentando a discussão ali, né, falando do Analytics não apenas em relação ao BI, acho que um dos grandes desafios é esse, né, a gente olha para a análise de dados e eu diria que talvez 80% da análise de dados hoje, né, é geração de indicador para tomada de alguma decisão. Talvez uns 15% ali a gente fala de Analytics e aí os outros 5% já estão um pouco mais avançado em Machine Learning ou Inteligência Artificial. E esse acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, em especial na saúde. Muito bom. Você falou, tentando fazer também um gancho do que você falou do engajamento. Eu fiquei aqui no Brasil, na Equiva, quase 7 anos, e trabalhei muito com o dado público. E uma coisa que eu acho que talvez um aprendizado que eu tive aqui é um pouco de nós, como pessoas de análise, e que estamos na ferramenta de análise de decisão, é muito cômodo para a gente pedir cada vez mais dados, né? E quanto mais dados, melhor, mas não é melhor. Mas no fim do filme, a gente está falando o dado vem da assistência, né? E ele tem que ser contado de alguma maneira. Então, queira ou não, por mais automação que exista, vai ter um profissional de saúde, uma enfermeira, um médico, um farmacêutico, coletando, imputando dados, e tem essa parte da qualidade. E eu acho que é aquela coisa, tipo, todo mundo deve fazer cadastro em site, né? Você põe um monte de zero, você quer passar logo. Isso da assistência, o profissional de saúde que está lá, ele
não necessariamente ele sabe para que aquele dado é coletado e qual é a importância da qualidade, né? E aí, às vezes, eu acho que, e aí uma autocrítica, né? A gente não devolve muito para assistência, a gente devolve muito para a gestão, né? A análise de dados, mas a gente não devolve tanto para assistência essa organização de dados, de coisas que a gente que engajaria a assistência, o pessoal da base, a coletar melhores dados. Como é que vocês veem esses desafios, assim, de ajudar não só na gestão, mas na assistência no dia a dia com os dados que a gente pede para eles, assim, sabe? Eu acho que isso, Balalá, é uma das formas, né? Eu acho que não existe uma receita mágica, a gente vai aprendendo, né, com os nossos erros, principalmente quando a gente começa a trabalhar dados, a gente acha que quanto mais dados, melhor, né? E à medida que a gente vai ficando maduro, a gente sabe que, poxa, não é qualquer dado, é o dado que permite uma rápida tomada de decisão, é o dado acionável, né? É o dado que tem capacidade de mudar o valor ali de uma forma rápida. Então, eu costumo pensar que o desafio para você mudar comportamento na ponta é o dado ser precoce. Não adianta eu descobrir uma informação que vai mudar a vida do paciente se eu estou entregando para o profissional junto com 50 que não vão mudar. O médico já está, o profissional de saúde, no caso, já está atolado de trabalho clínico e burocrático, não tem muito tempo para olhar a quantidade de informações que a gente quer que ele olhe e talvez que ele precisaria. Então, a gente tem que começar engajando e criando a confiança desse profissional com informações que realmente vão mudar a conduta dele ali na ponta, né? Eu gostaria de entregar todos os dados possíveis do paciente dele, mas eu preciso primeiro entregar, puxa, quem é o paciente dele doente, quem é o paciente dele que tem um resultado hoje, que se ele não tomar uma conduta, esse paciente pode ter uma piora grave, esse paciente pode utilizar o sistema de uma forma errada, pode ir num pronto-socorro onde ninguém o conhece e de repente tomar uma conduta iatrogênica que vai fazer mal para esse paciente. Então, como que eu levo para o paciente um dado que ele fale, puxa, esse dado mudou a minha conduta, e faz com que ele olhe para você como prestador e pense, puxa, essa é uma empresa, essa é uma ferramenta, ou esse é um portal que tem me ajudado a cuidar melhor dos meus pacientes, né? A gente não está quando trabalha dados, a gente também é um aprendizado que a gente cria com o tempo, a gente não tem que ensinar o médico a fazer o trabalho dele. E às vezes a gente acha que a gente sabe o que o médico quer, o que o paciente não quer. Mas a gente tem a oportunidade aqui de trabalhar informações de uma forma extremamente precoce. O paciente faz um exame hoje, o médico lauda hoje, e eu já sei que no meio daqueles milhares de exames, aquele é um exame que tem um risco, por exemplo, de ser um câncer. Se o paciente sabe, ou o médico sabe, amanhã, eu encurto absurdamente essa jornada entre uma suspeita e um diagnóstico, e aí muda a vida do paciente. Então, ao invés de a gente começar a trabalhar com um volume gigantesco de informações que não vão mudar nada na prática, a gente começa a selecionar dentro desse volume infinito de informações que a gente tem, aqueles que vão começar a realmente mudar a vida do paciente na prática. Porque o médico vai criar engajamento e confiança no que você está falando para ele, o paciente vai criar também esse vínculo de confiança, porque a gente pergunta muita coisa para o paciente, mas a gente dá poucas respostas para ele, né? A gente não dá nada em troca das informações que ele nos dá. Então, eu diria que é isso, né? A gente dá informações, focar na precocidade, né? E de dados acionáveis, né? Que não são o dado pelo dado, é o dado por uma tomada de decisão. Eu vou numa linha muito parecida aqui que você trouxe, Canel, que o dado só pelo dado, ele não diz nada. E a Balalá comentou, né, a gente fica nessa ânsia de coletar um mundo de dados, quanto mais informação é melhor, às vezes é muito melhor para a gestão, né, mas não para assistência. E acho que nessa linha, como que a gente cuida do paciente, como a gente cuida do médico? Eu acho que são as duas principais figuras dessa cadeia. Eu vou começar do lado do paciente aqui, que hoje ele tem acesso a um sistema de saúde, talvez ele vá no hospital ou vá no laboratório, faz seu exame, mas tudo muito confuso para ele, da própria rede de cuidado, né? Quem é que ele tem que procurar, o que significa o que está no exame dele. Então, se nós provedores com informação conseguimos transformar isso de uma forma mais
tangível para o paciente, que olha, você fez seu exame de hemoglobina glicada e você está aqui, deu 7, isso indica você potencialmente diabético, procure seu médico, agora você tem que passar no endocrinologista, e a sequência do tratamento, as consequências, e falo do diabetes, que é um trabalho que o Caniel e eu fizemos no passado, tem essas consequências, traz uma maior clareza de ajuda para o paciente. A gente tem que pensar aqui que uma boa parte da comunidade que a gente lida é um público ainda que não tem informação da saúde em si, né? Depende da figura do médico, uma figura assistencial para ajudar na instrução. Mesmo quem é um pouco mais instruído tem dificuldade de onde navegar na rede. E quando a gente vai para outra parte, que é o médico, né, o profissional, que tem uma dinâmica, porventura, do consultório, um paciente atrás do outro, como é que eu entrego informação que seja informação acionável? Então, eu vou atender aqui o meu paciente André Balalai, e eu já tenho todos os dados dele de uma forma que, olha, eu sei que o último resultado alterado dele foi de hemoglobina glicada, então é esse o tratamento dele, ou que me permite, em algum momento, quando eu chegar no consultório médico, cheguei no meu consultório e abri a minha lista de pacientes, quais são aqueles pacientes que eu deveria ter um olhar diferenciado hoje. E aí sai daquele ciclo vicioso que a gente tem de, pô, entra paciente, eu prescrevo exames, ele vai para o laboratório, não volta mais. Então, essa ajuda assistencial tem que funcionar dos dois lados. Então, um dado para auxiliar o médico e um dado também para auxiliar o paciente. Eu acho que se a gente conseguir equilibrar essa equação, que hoje ela ainda é muito curto-prazista, porque o paciente quer resolver a dor dele, que é uma queixa muito mais aguda, e o profissional quer resolver a dor dele, que é o giro do consultório, por exemplo, aí eu estou tomando a liberdade de falar aqui no ambiente mais médico. Se a gente conseguir equalizar essas duas frentes, a gente tem o dado sendo muito mais assistencial, ajuda a gestão também, mas transformando vida do paciente, transformando o dia a dia do médico. Legal. Uma outra coisa que acabei falando com vocês, que estão diretamente próximo, né, da coleta do dado, assim, né? Porque a gente trabalha muito com dado legado, né? Então, tinha uma base lá, ou tinha as informações que a gente coleta. Poucas pessoas têm o privilégio de montar uma coisa do zero, sabe? Chegar assim, não, vou estruturar aqui um formato, vou colocar no Hadoop e vou pegar informações A e B. No fundo, a gente tem um data lake lá, eu gostava de ter um lixão do dado lá e basicamente, eu falava com o Marcelo Tournier, né, que está nos Estados Unidos, data science é o lixeiro da saúde, né? A gente fica procurando coisa no lixo para achar alguma outra coisa e garimpando, né? E como é que vocês criam um processo e separar o que é útil para vocês, o que não é, sabe? O que eu vou deixar lá no dado bruto e eu não vou processar. Aquela coisa, 80% do tempo da análise é pré-processando, limpando, organizando e tal. E por mais que você crie um processo, ele não deixa de ser um pré-processo de organização do dado. Então, a minha primeira pergunta é, como é que vocês racionalizam isso, até porque o recurso não é infinito, né? E, ao mesmo tempo, como é que vocês lidam com o excesso de informação, por exemplo? Cada vez mais os pacientes, vou usar o wearable, o relógio, e todo mundo está medindo tudo, mas com pouca precisão, assim. Então, como é que é o processo, de maneira geral, de limpeza para processamento, e como é que vocês não se afundam no lamaçal de dados, assim, né? Bom, eu acho que a gente conversou, quando a gente trabalhava junto, eu e o Rominique, falamos muito sobre isso, né? Você não pode ter, eu acho que a gente tem que começar por não caindo num erro de ter uma equipe que faça tudo, né? Você tem os dados de analytics que muitas vezes fazem o negócio funcionar ali, o dia a dia, que é o paciente indo na unidade, é o paciente faltando ou gerando receita, não gerando, e você tem uma equipe dedicada a olhar os dados dessa forma mais qualitativa e desta forma de construção de uma informação, mesmo que de insights, né, de tomadas de decisão em cima de um legado. Então, eu sempre procurei pensar que você tem que ter um time de analistas de dados, né, que tenha uma visão de saúde e que vai tocar, talvez, esse novo o change, né? E uma equipe que vai cuidar do core, que vai fazer a máquina funcionar. Porque se você tiver
um time que faça tudo, você sempre vai deslocar esse time para o lado onde dói mais. E geralmente o dado de manter o negócio ativo dói mais do que o lado de você fazer alguma coisa nova. Então, eu sempre procurei, né, ter times que tenham conhecimento de saúde, e é difícil a gente trazer muitas vezes do mercado alguém que já trabalha no mercado de saúde, que trabalha a sanitização, a organização dos dados de saúde. A gente tem que ter esse tempo de treinar essa pessoa, de dar o fundamento teórico do que é a doença, de quem é o doente, do que é uma patologia, do que é uma condição, do que é um gap de rastreamento, o que é um gap de cuidado, para que essa pessoa consiga ter um tempo para pensar em soluções, né? Porque senão ele fica um fazedor de relatório, um fazedor de tela de BI. Se o nosso time não tiver a capacidade e tempo para olhar, falar, puxa, eu tenho esse monte de informação aqui, o que é relevante, o que não é. Talvez isso, ele possa não ter o conhecimento do detalhe, como um médico tem, mas ele fala, puxa, aqui tá fugindo da curva normal, aqui eu estou vendo que desses parâmetros que a gente definiu, essa população desse lugar tá mudando o seu perfil. Puxa, isso daqui pode ser importante. A gente vê muito isso, a gente viu muito com Covid, a gente vê com dengue todo momento, a gente vê muitas vezes com pré-natal, com alguns outros tipos de doença. Então, a primeira coisa é separar dois times. Segunda coisa é esse time ter um tempo para olhar para a informação e procurar insights dentro desse dado, e não só tocar relatórios. E terceiro, ele começa dentro da própria organização por si só da informação. O dado que você vai trabalhar, ele já é um dado que tem um mínimo de organização, porque você vai ter sempre muito cano para você enterrar. Eu vou perder muito tempo para pegar esse legado e tornar a informação acessível? Puxa, eu vou demorar muito tempo. Eu tenho recurso para isso? Tenho. Então, separa uma equipe para ir trazendo essas informações para dentro e uma equipe para trazer o novo, né? Para já ir pensando fora da caixa, porque senão você vai levar muito tempo para transformar aquele legado, aquele lixão em informações acionáveis. Segundo, eu já tenho informação, então a gente, obviamente, conhecendo a população que a gente está lidando, a gente tem que focar em alguns quick wins, né? Onde a gente sabe que é uma necessidade, a gente sabe que tem a oportunidade de gerar receita, obviamente o negócio precisa de receita e gerar receita pertinente. Então, quando você trabalha em dado de diagnóstico, a coisa mais fácil que a gente tem é pegar o gênero e a idade. Com gênero e a idade eu sei, baseado em prerrogativas, em diretrizes do Ministério da Saúde, da Sociedade de Especialidade, quais os pacientes precisam fazer rastreamento básico das suas doenças, saúde pública. Mulher mamografia, Papai Nicolau, densitometria óssea, sangue nas fezes para rastreamento de câncer, tomografia para quem fuma, e assim vai. Hepatite, HIV, só aqui a gente já tem um monte de oportunidade de colocar pessoas que estão dentro do nosso sistema, mas não estão em dia com rastreamento de doenças, de certa forma, baratas de rastrear e com possibilidade de curar doenças à medida que a gente diagnostica. Um câncer de mama com um exame que custa R$130 é capaz de ser curativo em mais de 90% dos casos quando a gente identifica precocemente, e ao passo que um câncer de mama com metástase ele custa mais de R$1 milhão. Então, com informações muito simples, né, você já consegue sair um pouco dessa afobação de um legado muito grande. Depois vamos começar a juntar as informações legadas com as informações atuais. Poxa, um paciente fez uma glicemia hoje, eu já tenho uma glicemia anterior, eu posso dizer se ele potencialmente é diabético, se ele não é, se ele está controlado, se ele não está controlado, exame de colesterol, pode ver que eu estou falando de exames que custam muito barato. Então, a gente muda desfecho com exames baratos, não necessariamente é só a ressonância que custa muito dinheiro, que é importante. Não, são exames que custam muitas vezes centavos. Sangue oculto nas fezes que custa menos de R$5. É um exame que identifica precocemente câncer de intestino. Então, a gente começa a juntar informações novas. Puxa, o paciente deu peso e altura ali para fazer um exame de tomografia, ultrassom. Poxa, eu sei se ele é obeso, eu sei se ele é obeso mórbido, eu sei se ele tem sobrepeso. E se eu sei se que ele tem sobrepeso, determinada idade, eu sei que ele tem que fazer exame de glicemia. Eu sei que eu vou chegar lá para o médico da operadora de saúde dele, desde que o paciente tenha dado consentimento, e eu posso falar para ele, olha, você tem 100 mil pessoas que fazem exames aqui na Aliança, mas olha, você tem 1000 pacientes que estão muito doentes, cara.
Coloque o melhor médico para atendê-lo, não faça consulta de 15 minutos, faça consulta de 1 hora com esse paciente, coloque ele embaixo do teu braço, porque esse paciente talvez tenha que estar na ponta da tua pirâmide de atuação. Então, a gente consegue usar as mais variadas fontes, é só a gente não se deslumbrar e fazer o fácil, né? Para poder engajar o médico tomador de decisão, obviamente, para que ele saiba também por onde começar, né? Porque o cuidado quando o paciente está na nossa frente é fácil, porque eu estou vendo, ele está me falando. Quando o paciente sai da minha sala de consultório e só vai voltar daqui 1 ano, se a gente, como prestador, não der os insights para o médico, cara, ele bateu no pronto-socorro, ele fez um exame que está alterado, ele deixou de fazer um exame que é necessário. Ele não vai lembrar, ele não vai olhar. Então, esse insight tem que estar de uma forma palpável para o médico, não repetitiva e confusa para que ele também não desengaje, mas a gente tem que nos comunicar com o médico de uma forma contínua, para que quando o paciente chegue nele, ele já tenha de posse informações relevantes para o cuidado. Então, eu acho que é começar pelo simples, né? Essa questão de legado e informações novas. São informações que já estão na nossa mão, não precisa de muito trabalho. É que as pessoas, antes de fazer o analítico, querem fazer o preditivo, e aí não funciona, né? Ele já quer fazer a modelagem de inteligência artificial antes de juntar 2 exames simples e fazer um algoritmo básico. Eu vou puxar um lado... Bom, Canino, você já trouxe uma parte da aplicação, né? Eu traria um lado mais técnico aqui, pegando talvez as suas 2 perguntas em uma, tá, Balalai? Racionalizar o dado é até meio complexo no começo, porque com a chegada da computação em nuvem, que teoricamente barateou e facilitou o acesso, a gente quer tudo num data lake, todos os dados disponíveis e deixa lá que a gente minera, e de fato isso onera, tem custo para trazer o dado, custo para trabalhar, custo para armazenar. Então, o que a gente tem feito de primordial é que dor do negócio que a gente quer resolver. Então, qual que é o problema? É um problema na parte assistencial que o Canino trouxe, é uma dor mais gerencial, é uma dor de experiência. Acho que isso facilita muito qual que é o tipo de informação que eu vou armazenar, em que camada que eu vou armazenar. Tem muito dado e muitas tabelas disponíveis que de fato não precisam ser carregadas e nem disponibilizadas, porque ninguém vai usar. Ou tem campo lá dentro, de repente, numa tabela específica, tem 1000 campos, e desses 1000 campos você vai usar 10, 15 informações. Então essa é a primeira parte do processo, é responder qual que é a dor do negócio que a gente quer atuar, e aí sim eu sei que dado eu vou levar a carregar, seja no ambiente nuvem ou no ambiente mais on-premise. Então uma parte delas. A outra, esse processo de limpeza e higienização. A gente tem uma parte de limpeza, a limpeza para disponibilizar o dado para uso. Aí o processo desse é o time de engenharia de dados estar muito próximo do time de ciência de dados ou um time de analytics. Eu chamo todo mundo aqui de analytics no mesmo bolo, mas sabendo as distinções de cada um dentro da equipe. Eles estarem muito colados para facilitar. Então, uma vez que eu tenho um caso de uso, eu sei que dado que eu preciso, como ele tem que ser trabalhado, em que formato disponibilizado, periodicidade, enfim. Esses times trabalham muito próximos e muito colados para entregar algum tipo de valor, seja para o paciente, para o médico, ou que a gente vai desenhar de produto. E tem a limpeza do dado, que eu não sei se é exatamente nesse processo, mas é a segunda limpeza, que é o descarte da informação. Então, carreguei algum tipo de informação que não vai servir para nada. Então, de fato, ela veio numa tabela agregada, mas não é nada que agrega no meu resultado e está lá armazenada por estar armazenado. E a gente libera bons teras de informação ali que custam, onera processo, traz morosidade e no final das contas confunde, porque você vai ter que documentar aquilo que está lá, né? Então, acho que tem as 2 partes do processo. Então, que dor que eu quero resolver para essa dor, que dado que eu preciso. E algumas vezes vai trazer dado a mais mesmo, é normal. Puta, eu tinha uma hipótese, achava que essa informação era relevante, ela não foi. E aí envolve a limpeza, puxa, carreguei algo que eu não preciso. E o segundo, esses times estarem muito próximos, né? Quem de fato manuseia o dado numa parte de engenharia e quem manuseia o dado para extrair algum tipo de valor, seja uma informação, um algoritmo ou qualquer outro processual nessa camada. Então, estou trazendo um lado mais técnico aqui em cima da resposta do Canino. Muito bom. Eu estou fazendo essas perguntas aí para quem está escutando, elas não foram combinadas. Usando e abusando da experiência dos nossos 2 experts aqui. A gente está chegando mais para o final aqui, para os últimos 10, 15 minutos. Aí eu queria deixar uma última pergunta, que ela pode ser até um pouco mais extensa para vocês. Se tivesse alguém
se você pudesse dar um conselho do que fazer e o que não, uma coisa a fazer e uma coisa a não fazer para quem ou está começando na carreira ou alguém que está assumindo uma área, está montando uma startup na área de dados analíticos em saúde. Assim. Então, o que você faria se você estivesse começando e o que você não faria? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que o que é importante, eu acho que, Balalai, é você ter dentro do negócio que você vai fazer esses perfis, né? Alguém que tem uma visão, e você olhando, a gente já se conhecia um pouco, mas não sei se você conhecia o Home, nós somos perfis bem diferentes, né? Mas totalmente complementares. Você tem um perfil que olha a ponta do cuidado, por quê? Porque é isso que me tornou médico, e tem um lado que te puxa muitas vezes para o mundo real. É possível, não é possível, nós temos essa informação, não temos, dá trabalho para fazer, não dá trabalho para fazer, né? Então o Home muitas vezes ele segurou, né, e direcionou muitas vezes um poço de vontade de fazer coisas, né? E que nem sempre eram possíveis. Então acho que a primeira coisa é quando você tem um negócio que trabalhe dados, você tem que ter, eu acho que foi um ponto que eu acho que o Romy falou, né, e você também falou, você tem que ter muito bem o foco do problema que você vai resolver. Porque a gente, né, dentro de uma empresa muito grande, eu não quero fazer absolutamente nada que eu não precise dentro da minha casa. Eu quero fazer parceria com pessoas que fazem há muito mais tempo do que eu, de uma forma muito melhor do que eu e mais rápida e barata do que eu. Então, a gente, como empresa, está ávido para fazer parcerias com startups que possam resolver problemas que a gente não tem time para fazer, ou vai ter uma curva de aprendizado muito longa. Só que a gente é bombardeado diariamente de inúmeras empresas que se prontificam a resolver todos os problemas que a gente tem. E a gente sabe que muitos desses problemas não vão ser resolvidos de uma forma tão fáceis quanto está sendo proposto para a gente. Porque a gente já vem nesse desafio há alguns bons pares de anos. Então, se prontifique a resolver um tipo de problema, né? E esses dias eu estava falando com um médico, o João, que ele é founder de uma startup que chama Marisa Care. Cara, o problema dele eu vou resolver o seu problema com gap de rastreamento. E puxa, ele te responde várias perguntas que você nem tinha questionado para resolver um problema. E daí eu tenho uma outra pessoa que vai resolver o meu problema de linguagem de processamento natural. E aí eu vou fazer uma parceria com essa pessoa. Então, não tente fugir do teu grau de expertise para resolver todos os problemas. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu não faria. Porque muitas vezes aquele problema que você quer resolver, que para você parece que talvez seja pequeno, é um mundo de oportunidade para quem vai fazer a parceria com você. E o que eu faria, né, é ter, novamente, né, eu reforço esse ponto porque a gente se perde muito dentro do nosso dia a dia, né, a prática, né, e a rotina nos consome. O teu time de dados tem que ter um tempo para olhar os dados. Você tem que dar um tempo para esse time refletir sobre as informações que eles estão gerando, porque senão a gente cria um time fazedor de relatório. Agora gera uma base de mulheres acima de 40 anos, agora gera uma base de quem tem um ticket mais do que R$1.000, agora gera uma base de quem não vem há mais de um ano. E isso demula um time que é extremamente bem formado e competente e tem muita capacidade de fazer muito mais do que só gerar relatório. Ele está lá para olhar tendência de comportamento, ele está lá para olhar priorização de cuidado. Então, dê a possibilidade para que o time participe e dê relevância para esse time, dê visão para esse time, deixe esse time, a empresa conhecer a cara de quem está trabalhando essas informações. Porque a gente costuma deixar muitas vezes o pessoal lá de dados dentro da salinha trabalhando e, puxa, são inúmeras coisas boas e vidas muitas vezes salvas por soluções simples geradas por pessoas que muitas vezes não têm visibilidade. Então, dê visibilidade para o teu time. Eu acho que isso é importante. Muito bom. Vou complementar aqui até
como você disse, Canino, que nós somos perfis complementares, você é médico, eu sou estatístico, né? Então a gente já tem uma diferença aqui que acho que é muito bom o olhar do dado, né? E aí, como a pergunta ela pode ser para a saúde, mas ela é bem abrangente, né? Do que fazer, do que não fazer, seja na carreira, numa startup, numa construção de dados. Eu tive o privilégio de participar da construção de um time de dados numa empresa que não tinha nada de dado. Então, nada. Assim, o primeiro exercício foi sair com um pendrive no banco Oracle, pedindo autorização para alguém salvar ali um banco para eu começar a fazer algum tipo de análise. E aí isso me trouxe, bem, resiliência é o primeiro ponto aqui, mas o outro é a disciplina do que eu quero mostrar de valor. Então, entender ali qual que é a dor do negócio, menor que seja. No corredor, então, uma parte do que fazer, você conversa de café, do corredor, ou conversando com os executivos, todo mundo tem algum problema que quer resolver. E na maior parte deles, com informação, com dado, se você não vai resolver o problema, minimamente você vai dar uma exposição clara para ele. Então, eu tenho um problema porque eu estou precificando coisas diferentes. Tá, vou mostrar se eu estou precificando ou não e qual que é o tamanho dessa diferença. Ou qual que é o tamanho da oportunidade que está ficando na mesa. Então, eu fui anotando algumas coisas aqui para não esquecer no racional. Então, acho que esse lado curioso de quem trabalha com dado, que ele é importante. Então, talvez valha para várias outras profissões, mas o saber perguntar. O que eu quero responder com um dado ali? Porque depois pode extrair qualquer tipo de informação, mas qual que é a pergunta correta que você vai fazer, que você vai obter uma resposta com um dado que de fato muda a sua decisão. Então, estava indo para cá, seja numa negociação comercial, seja no lado assistencial para o paciente, para o médico, mas não era aquilo que ele queria. Então, eu tenho que perguntar algo que de fato o dado vai me responder e eu vou entregar algum tipo de valor. Então, esse é um ponto. E para fazer a pergunta correta, a minha leitura é que você precisa estar muito conectado no negócio que você está cuidando. Então, o que eu faço, né? O que eu estou gerando de valor para a sociedade, para a minha empresa? E aí, quando você vive esse mundo, as perguntas vão surgindo. E você vai dormindo pensando naquilo. E aí, quando eu era analista ali no começo de carreira, eu ficava imaginando como é que os meus chefes, os meus diretores, eles respiram trabalho, a gente sai com essas ideias, e é um fluxo muito natural, assim, você está tão embarcado naquele dia a dia que você não tem mais final de semana, e não porque não existe, que as pessoas não parem de trabalhar, mas a todo momento você enxerga oportunidade, fala, puxa, surgiu uma dúvida aqui, ou minimamente isso aqui pode gerar algum tipo de oportunidade para o meu negócio, e aí você vai formulando essas perguntas na sua cabeça, chega lá para o time, vamos responder isso. Talvez das 10 perguntas, como investimento em startup, né? Você vai investir em 10, 50 startups, das 10, uma vai dar caldo e você consegue fazer um mega barulho com esse caso. Fala, pô, acertei um negócio aqui, ou atirei lá onde eu vi, acertei o que não vi, que deu um negócio bem interessante para seguir. E nessa conexão, conversar, estudar, acho que está bem conectado. O mundo de dados é um mundo que transforma rápido, então a gente falava até mesmo em infraestrutura, né? Falava de um tipo de banco de dados, em um modelo SaaS, agora a gente está num modelo diferente, tem computação em nuvem, a gente programava com R, agora tem uma turma chegando com Python, usando outro. Então, pelo menos, não precisa entender, é legal saber de programação, mas não precisa entender exatamente toda a programação, mas minimamente como ela funciona, eu acho que isso traz uma bela vantagem, até para não ser enrolado. Então, vira e mexe, provavelmente o Carineu passa por isso, ou vocês na eQview, de bater algum fornecedor com uma solução e você fala, puxa, estou sendo enrolado com o que estão vendendo aqui. Porque se você tiver um domínio do que está fazendo, você consegue colocar o pé na porta ali, opa, peraí, o que você está falando não faz sentido. Então, estar conectado e aprender, ter um mínimo de conhecimento ali sobre o assunto, virou sexy, né, o assunto de dados, né? Então, todo mundo, não, tem uma ferramenta aqui, uma solução, e no final vai te entregar um dashboard, se não é Excel, uma ferramenta parecida ali, tô te entregando, e o que não é o que você queria. Então, saber julgar ali, ou vai te entregar um negócio que não é o que você precisava também, desenhou um algoritmo mega complexo que não vai te servir para nada. E no final das contas aqui, eu acho que vira um lado vendedor, que é o data vis, assim, que remete ao BI, né, de certa forma, mas é saber contar a história, não é? O storytelling que você está fazendo, então onde você começou, o que você queria chegar, o que você viu de resultados, ter essa habilidade de contar a história correta, a minha visão assim que traz um ganho muito grande, assim, porque o executivo, e acho que nós aqui como executivos, acho que a gente pode falar isso, tem muito pouca paciência, assim, então, pô,
já está pensando na sua reunião seguinte, uma outra conversa, uma agenda que você tem que preparar. Então, saber essa história bem encadeada ajuda muito na facilidade de compreensão do problema e do tema. E é difícil vender o valor do dado. Acho que outro ponto é pensar como vender isso. A gente não vai conseguir um EVA para tudo. E, em geral, a gente até diz, cara, dado é fundamental. Ninguém toca nisso, é um time que eu preciso, uma equipe, é importante, seja no começo de uma startup, mas talvez a gente não consiga mostrar totalmente o valor dele, mas a gente sabe que é importante. Então, ter o lado, o que eu transformei na saúde ou não na saúde através da informação. Eu permiti que a gestão tenha uma decisão mais acertada, eu permiti que eu encontrei um problema rápido, quase real time, vi que uma determinada conversão, ou enfim, o acionamento caiu e pude corrigir no instante seguinte. Então, acho que tem um pouco desses domínios de vender o valor. Se não existisse essa área, não tivesse monitoramento, ou não tivesse a inteligência, eu estaria descoberto. E eu acho que faz parte aqui do exercício. E por fim, que aí vale do não fazer, não querer resolver todos os problemas com bala de canhão. Então, às vezes um problema é tão pequeno, não, eu vou fazer aqui no TensorFlow uma ferramenta de inteligência artificial, que é algo que você resolveria com uma árvore de decisão ou alguma coisa mais simples. Eu acho que pensar simples ajuda muito na facilidade para explicar, na facilidade de implementação. Então, esse conjunto aqui, acho que é um conjunto do doesn't, que acho que é um bom caminho aí, independente do segmento de atuação. Muito bom. Bom, para a gente fechar, aproveitando o embalo aqui, o que eu não faria, que eu faria também, assim, eu acho que foi muito legal ouvir de vocês, o que vocês falaram, talvez é muito em linha com a maneira como eu penso também, fazer a pergunta certa, entender do negócio. Eu acho, eu sou aí um médico, um estatístico, eu sou o mais economista dos engenheiros. Sou engenheiro, mas fui para a área de economia da saúde. Eu sou o único engenheiro que pergunta talvez. Depende. Mas eu acho que o que eu não faria, eu acho que um pouco do que vocês falaram, super complicar e uma solução, assim, sabe? Principalmente no começo do problema. Às vezes, cara, é o approach mineirinho, sabe? Porque o decisor, ele tem uma ânsia, ele tem um problema agora. Uma base de dados, montar um Hadoop, fazer o Spark e aí analisar o dado, e vai demorar 3 meses, talvez um pouco de ter uma estratégia de problemas. Então, o que eu vou dar no começo, mostrar que eu estou trabalhando, alguns resultados, trabalhar com... eu sempre falo, o melhor dado é aquele que existe e dá para usar. Qualquer dado que não existe, tem que criar, não é dado ainda, entendeu? E às vezes, muitas vezes, mas esse dado tem buraco, esse dado não é bom. Então a gente vai fazer análise baseada no estudo epidemiológico 93 que rodou em Campinas. Às vezes, a melhor que você tem na mão é aquilo. E às vezes, você carrega tanto erro em outras variáveis, que você fica preocupado que o seu dado tem 10 chances de furo, mas a sua assumption de qualidade de vida tem 20 chances de erro, você está carregando igual. Então, um pouco de ter essa sensibilidade do que é uma resposta, e para quem? Às vezes o executivo não quer saber o detalhe, só quer saber um high level, né? E o que eu faria, e aí trazer um pouco da minha vida de saúde pública, eu acho que tem as equipes da IQVIA de dados lá atrás, de análise envolvidos com política pública, né? Eu tinha que tomar uma decisão, porque um cara que entende de saúde, estatística e de análise de dados e programação não existe. Se a pessoa tem 12 anos, não está no mercado ainda, vai chegar um dia. Então você tem que escolher um gap para treinar, né? E você pega o profissional de saúde, você tem que treinar em estatística e análise. No caso de análise, tem que treinar em saúde. Eu acho que, pouca gente estuda sistema de saúde. E no fundo, quando a gente fala assim, entender um negócio, no fundo a gente trabalha com o sistema de saúde, é a gestão. Então eu acho que o que eu faria no começo você não precisa ver a 8080 do SUS, você não precisa fazer um curso de saúde pública, mas você entender como é que o SUS é financiado, como é que os planos, como é que é a relação entre o plano e o provedor, quais são os modelos de financiamento. Porque no fundo você está tentando resolver problemas que envolvem financiamento de alguma maneira, de fazer ele melhor ou do cuidado, mas a gente acaba, cada provedor está num cluster.
E acho que às vezes a gente fala muito do nosso cluster, e às vezes tem um problema que ele a economia, ele é exógeno ao modelo, ele é de fora. E se você não conhece o sistema, você não conhece as tempestades de onde que ela vem, né? Então, é um difícil, porque não tem um MBA de saúde pública, né? Não tem um curso do Cursinho de saúde pública do Brasil, do SUS. Um pouco de minerar, catalogar dados, né? Informação, acho que fazer essas duas coisas, descomplicar e o sistema. No final, passo para vocês, palavras finais de vocês aí, a gente fecha, como sempre, assim, uma honra estar participando aqui, ouvir de vocês, assim, acho que conseguimos fazer um debate bem legal, assim, eu estou bem contente. Bem, obrigado, acho que foi ótimo novamente. Rome, uma honra estar aqui com você de novo, cara. Acho que as coisas boas, né, do trabalho é você conseguir trazer pessoas que você leva para o resto da tua vida. E o Rome é alguém que hoje eu carrego para o resto da minha vida como uma pessoa próxima, como alguém que eu quero muito bem. E então, eu acho que o que eu iria deixar de mensagem final, eu toquei, acho que Balalai num ponto, a gente está num sistema que a gente sofre muito de falta de confiança, né? Poxa, a operadora acha que você quer fazer exame a qualquer custo, o paciente acha que a operadora só quer ganhar dinheiro e não quer cuidar, a gente acha que o paciente não quer... E a gente sofre falta de confiança crônica, e se alguém não se a gente não se propor a dar o primeiro passo, né, e mudar esse cenário, a gente nunca vai melhorar. Então, cara, encontre... Os negócios, eles são fechados, talvez não entre instituições, mas entre pessoas que se querem bem e se confiam, né? Então, talvez pegue ali o médico dentro da operadora de saúde que você confia, vamos criar alguma coisa junto, um piloto para mostrar um valor maior no futuro. Eu vou lá ligar para o Thiago Júlio, Memed, vamos fazer alguma coisa junto, eu vou ligar lá para o André da Neuralmed, vamos fazer alguma coisa. Não é aquela coisa gigante, mas eu já mostro um valor que depois a gente consegue construir talvez uma estratégia financeira em cima, né? Não dá para a gente colocar quanto a gente vai ganhar antes de mostrar o valor. Mas, infelizmente, muitas vezes, quando a gente está falando lá de um layer muito alto, né, financeiro, você não coloca o negócio de pé. Então, os negócios talvez menores aqui e de grande valor começam com pessoas que são parecidas, que estão em instituições diferentes e estão dispostas a construir, acertar e errar um projeto pequeno que vai frutificar. Acho que essa é a mensagem final. Encontre dentro das empresas concorrentes ou parceiras ou sinérgicas pessoas que você conhece e que você confia e que confiam em vocês e construam alguma coisa juntos para você mostrar para as lideranças e isso, de alguma forma, crescer e aí, num segundo passo, consiga mudar, trazer resultado financeiro. Mas desde o D1, nem que você quer construir um carro, construir um skate, ele já anda, já traz um resultado, entendeu? A gente muitas vezes quer resolver o problema no primeiro dia e não vai resolver. Então é isso. Obrigado, Balalai. Você, grande prazer também te reencontrar. Poxa, a gente acho que falou muito online, né? E pessoal, assim, tela a tela, muito pouco. Grande prazer. Balalai, prazer te conhecer. Obrigado aí pela condução da mesa. Canel, sempre um prazer trocar contigo. Então, obrigado aí pelas palavras. É recíproco, sabe disso. Valeu mesmo. E até para finalizar aqui, eu acho que vocês já falaram bastante, mas quando o Balalai falava, me remeteu uma frase de um colega, falando assim, é melhor você acertar errar por aproximação do que, acertar por aproximação do que errar com precisão. Então, nessa história inteira, a gente não sabe qual que é o certo aqui. Vamos ali com algum erro controlado, mas a gente vai acertar ali, talvez não acerte na mosca, mas vai ser perto, do que fazer um negócio mega mirabolante, com certeza eu vou errar. Então, isso tem custo, né, nessa história inteira. Então, eu acabaria um pouco aí com essa frase. É melhor acertar por aproximação do que errar com precisão. E obrigado de novo aí, equipe do FIS, pelo convite. Muito bom, não tinha frase melhor para terminar. Agradeço vocês dois, agradeço a iniciativa FIS. Para mim, sempre um prazer estar aqui. E é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, hein?